expectativas, nós somos pessoas que, de alguma maneira, fomos instruídos desde pequeno a termos expectativas. Veja que, às vezes, nós, para obedecermos, ganhávamos um presente. Então a gente ficava naquela expectativa: se eu obedeço, eu vou ganhar. Final de ano, você fica na expectativa. Quem aqui tem filhos pequenos sabe que eles não veem o dezembro chegar. Eu agora, nessa época, eu já ficava contando com dezembro para ganhar o meu presentinho. A gente olha que os jovens, eles no auge do seu vigor, eles sonham e têm expectativas de uma felicidade, de chegarem lá, de alcançarem algo na sua vida. Os profissionais investem em sonhos e têm expectativa de fazer uma faculdade, de se formar, de chegar em algum lugar. Os idosos, eles também continuam expectativas, vendo seus netos crescerem, viagens que eles vão fazer e uma série de coisas. Nós somos movidos, na verdade, por expectativas. Mas a expectativa, eu vejo que no tempo que a gente vive, ela está começando a tomar dimensões de descontrole, de excesso. Nós vivemos uma sociedade que, de alguma maneira, ela é ansiosa. As pessoas parece que estão correndo atrás do tempo, estão correndo atrás de algo que perderam, estão agitadas. E nós vivemos num tempo onde o nível de expectativa está muito elevado. Se a pessoa fez uma faculdade, não basta, ela precisa ter duas. Se ela fez duas, não basta, precisa de um mestrado. Se não fez mestrado, ainda está atrás, precisa de um doutorado. E assim por diante são as expectativas. Se você é um simples funcionário e alguém te pergunta quantos anos você está aqui nesse setor e você diz: estou 10 anos aqui, a pessoa te olha e diz: você está louco? Você nunca quis chegar em lugar nenhum, você continua aí. Porque ao nível de expectativa tem levado as pessoas a uma percepção equivocada. E isso tem várias razões. Nós podemos pensar, por exemplo, que a história de vida ela gera expectativas em nós. Se alguém sofreu um acidente de moto, o fato de pensar em andar de moto lhe gera uma ansiedade, lhe gera uma agitação. Aquela pessoa que de alguma maneira viveu alguma cirurgia, o fato de se deparar com um procedimento médico rotineiro, a pessoa barra, trava. A história, ela é uma fonte de expectativas, ou até mesmo dessa ansiedade que a expectativa gera. As projeções e sonhos. Aquela pessoa que sonhou fazer um grande curso, que sonhou ter uma grande empresa e agora está trabalhando numa área que não lhe agrada, ela está em expectativa, ela está num anseio de chegar em algum lugar. O materialismo, o capitalismo tem gerado expectativas em nós. Quem aqui está querendo trocar de celular? Quem aqui quer trocar de celular? Vamos fazer um negócio, estou querendo negociar. Ninguém, o pessoal acha que eu vou dar um contra, né? A gente parece que o último celular da moda não é mais o melhor. Deveria existir algo maior, algo melhor, algo mais avançado. Parece que o materialismo, o capitalismo tem sido uma grande fonte de expectativas nas pessoas. A gente passa na vitrine da cidade de Santa Cruz e olha para uma vitrine e diz: ah, Jesus, não para outra, olha a outra e diz: ah, Senhor, não deu, vai para outra. E tem gente que não vai nem no centro de tanta expectativa gerada, porque tem muita coisa e parece que a gente não tem a última moda, a gente não tem a última roupa, o último cinto, o último tênis e assim por diante. Nós estamos como que correndo atrás de algo que nós nunca alcançaremos. A competitividade, eu já falei que ela é um grande fator de expectativas. A sensibilidade. Atualmente nessa questão de hedonismo ou de iluminismo, nesse tempo de hedonismo e iluminismo que nós vivemos, ou seja, a razão, a base principal do ser humano ser as emoções, ou a satisfação das emoções, tem gerado expectativas
complicadíssimas nas pessoas. As pessoas, às vezes, porque alguém não lhe olhou, a pessoa se deprime, ela fica num nível de expectativa negativa horrível. A pessoa, porque ela não conseguiu, a mãe não lhe deu aquela cor de calçado, o pai não lhe deu aquela nota de 50, a pessoa começa a ficar depressiva. O nível de expectativa está muito elevado, né? Tem jovem dizendo, se meu pai me desse uma nota de 50, né? Tempos bons, né? Quando ele dava, né? Passou, cara, galera, tem que trabalhar agora é época de trabalhar, né? Brincadeira. Queridos, quando nós pensamos nisso, Deus tem uma resposta para nós. E eu creio que nós precisamos entender essa resposta. E antes de abrir o texto da Palavra de Deus, ainda quero lembrar que existe algo interessante, uma estatística que é Nightingale, é isso aí. Desculpa, eu vou ter que desenrolar a língua agora. Mas ele faz uma pesquisa interessante. E ele diz o seguinte, ele coloca em porcentagem a questão de expectativas que nós criamos. E olha que interessante, coisas que nunca acontecem. Sabe quantos por cento de ocupação e preocupação eu tenho na vida com coisas que nunca acontecem? 40%. 40% de noites mal dormidas, de medo porque aquela pessoa me disse uma palavra que eu não entendi, que eu acho que ela está de mal comigo, de que eu deixei de dar uma tchau para alguém e a pessoa pode ter ficado chateada, de que eu deveria ter trocado aquele carro, não troquei, agora eu estou frito com esse calhambeque, e assim por diante. 40% são gastos em coisas que nunca acontecem. Coisas do passado que não podem ser mudadas. 30% de preocupação, de tempo gasto com coisas que nunca podem ser mudadas, de energia empenhada em expectativas erradas. Preocupações desnecessárias com a saúde, 12%. Eu estou com câncer, eu vou morrer de câncer. Eu acho que o meu coração está começando a pifar. Eu tenho que ir no médico. Eu ouço tanta gente indo em médico e o doutor diz, olha, você só precisa se despreocupar um pouco, que não é coração, é esse músculo que atravessa sobre o seu peito que está palpitando, que está doído, porque você está tenso, está preocupado. 12% com saúde. Várias preocupações insignificantes, 10%. Porque quebrou a minha xícara preferida, porque o meu gato naquele dia não me olhou legal, então eu tenho 10% de preocupação. Preocupações reais e legítimas, aquelas que valem a pena, aquelas que têm significado, que têm sentido para a vida, que vão resultar numa mudança, numa atitude, nós gastamos 8% apenas. 8%. Veja só como as perspectivas no ser humano, elas são importantes. Mas Deus, Ele vai nos dar um recado hoje à noite, falando sobre isso. Abra o Salmo 136. Se você abrir a sua Bíblia no meio, você cai no livro de Salmos. E eu quero que você, com carinho, diga para a pessoa que está ao seu lado, querido, eu trouxe a Bíblia para você. Eu quero que você olhe, quero que você acompanhe, entregue a sua Bíblia com amor, com gentileza, com carinho, para que a pessoa possa se sentir amada, se sentir cuidada por você. Salmo 136. Salmo 136, versículo 1 até o 26. Nós vamos fazer uma pequena ginástica agora. Eu vou pedir para que as mulheres repitam comigo os números ímpares e os homens os números pares. Vocês só vão falar a segunda parte do versículo. Quando eu parar, versículo ímpar com as mulheres. Quando eu parar, versículo par com os homens. Sempre a segunda parte do versículo. Então começamos. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós vamos fazer uma versão só. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Tá certo? Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Continuando. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores, mulheres, porque a sua... Ao único que opera grande... Eu pulei? Não. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua, as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Sião, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora os últimos três, só lá em cima, só com o pessoal lá em cima. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, era exatamente isso que o povo de Israel fazia com esse salmo no templo de Salomão. Eles cantavam esse salmo, recitavam ele, e havia então essa manifestação de coral dentro daquele templo grande. E era um momento onde o povo, por não ter a Bíblia do seu tempo escrita, eles precisavam decorar, recitar, e era um grande privilégio para eles poderem recitar. Era como para nós são os nossos cânticos com a mesma estrofe, nossos antigos corinhos com várias estrofes e um estribilho. Era mais ou menos isso que faziam aqui. E o salmista, ele começa a perceber e começa a declarar algo na vida das pessoas que estão ali. E essas pessoas, elas têm uma compreensão disso. E nessa compreensão, queridos, nós queremos colocar as nossas expectativas nessa noite. Nós precisamos pensar que existem algumas coisas que acontecem conosco que de alguma maneira criam frustração em nós. E amados, nós podemos perceber que é muito comum pessoas se frustrarem, ou você se frustrar com você mesmo. Você ter dificuldades consigo, de cobrança, de se achar errado, se achar feio, de se achar uma pessoa incapaz, de se achar uma pessoa sem condições. Você também pode frustrar, você se frustra com outras pessoas. É tão comum nós criarmos expectativas com outras pessoas, e nós nos frustramos com elas, nós nos desiludimos com elas. Queridos, quantos problemas acontecem na sociedade, nas igrejas, quanta correria eu tenho, irmãos.
Porque pessoas criam expectativas sobre pessoas. Pessoas acham e querem considerar o outro perfeito, quando nós estamos numa situação de corrupção e pecaminosidade. Então as expectativas sobre outros nos frustram. Nós nos frustramos diante de projetos, quando não dão certo. Nós começamos a questionar: será que eu sou incapaz? Será que alguém não executou legal? Será que eu não vou chegar lá? Será que os meus sonhos não vão acontecer? Nós nos frustramos. Mas nós precisamos olhar o que aconteceu aqui nesse texto da Palavra de Deus. E em primeiro lugar, precisamos entender que o povo estava reconhecendo quem era Deus nas suas vidas. Eles precisavam ter uma ligação, uma intimidade de compreender e se comunicar com Deus. Eles precisavam compreender o relacionamento, valorizar o relacionamento com Deus. Eles precisavam, através disso, fortalecer a sua fé, porque se não há essa intimidade com Deus, nós abafamos a nossa fé, nós nos frustramos, nós nos abatemos. E se não há uma comunhão com Deus, uma comunhão nas coisas de Deus, a frustração se estabelece. Então o salmista, ele começa a colocar para as pessoas e diz 4 aspectos de Deus. A primeira parte, versículo 1 a 3, nós percebemos que o povo está dizendo quem Deus é. Amados, é extremamente importante entendermos e compreendermos na nossa vida quem Deus é na nossa vida. Queridos, quando o homem não entende isso, ele vive de momentos espirituais. Ele vive de bênçãos de Deus, mas sem compromisso com Deus, sem intimidade, sem compreender a grandiosidade, a magnitude da ação de Deus na sua vida. Então o povo, ele reconhece o Senhor: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença, eu estou pulando o versículo, texto. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. E o versículo 3, rendei graças ao Senhor dos senhores. O povo para e olha e diz: eu sei quem é Deus, eu sei quem Tu és, Senhor. Amados, nós precisamos ter essa convicção em nossa vida. Nós precisamos ter essa certeza de quem Deus é na nossa vida. Porque, queridos, se amanhã de manhã, ou amanhã à tarde, ou essa semana aparecer uma bomba na sua vida, quer de saúde, quer de perda de emprego, quer de problema no seu trabalho, onde você trabalha, quer de alguma outra situação, se você não tem convicção de quem Deus é, as suas expectativas serão frustradas. Você se frustrará absurdamente, porque você não conseguirá enxergar que há alguém além da tua visão ou da tua percepção. Continua o texto da palavra de Deus, e nós podemos perceber do versículo 5 ao 16, olhe comigo, nós vamos ver só a primeira parte de cada versículo. A segunda coisa que o salmista quer que o povo de Deus entenda, e é necessária a compreensão, ele diz: nós precisamos conhecer Deus pelo que Ele fez. Deem graças ao Deus eterno pela sua sabedoria. Ele fez os céus, Ele pôs a terra sobre as águas profundas, Ele fez o sol e a lua, Ele fez os grandes luminares, fez o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Ele tirou do Egito o povo de Israel. Ele dividiu o mar vermelho em 2 partes. Deus guiou o seu povo pelo deserto. Deem graças ao Senhor para sempre. O salmista, ele está dizendo, e o povo repetindo: nós sabemos o que o Senhor fez. Queridos, quantas bênçãos nós já recebemos em nossa vida?
quanto mover de Deus, milagres que nós vivemos, que ninguém tira da nossa cabeça, que foram milagres. Quando nós não temos a convicção do que Deus fez, e nós não assumimos essa visão profunda do que o Senhor fez, nós não conseguimos viver de maneira clara nosso passado, não conseguimos viver de maneira clara a certeza de quem Deus é no presente. Queridos, por isso nós precisamos entender se o que Deus fez, nós precisamos aceitar o passado, nós precisamos aceitar que não se muda o que aconteceu, mas precisamos entender que Deus esteve lá, que Deus esteve no controle, esteve guiando, esteve dirigindo, Deus esteve operando. Então, se você no passado perdeu o teu trabalho e hoje você não tem o mesmo trabalho, você pode pensar que o teu fracasso de vida está nisso. Se você teve um problema de saúde por alguém, por um acidente, ou você teve que mudar a tua sorte, a tua história, porque a tua família fez injustiça com você, ou se você vive um complexo de feiura, ou de incapacidade, ou de um pai e uma mãe que foram cruéis com você, ou se você viveu uma história de alcoolismo na sua família, de espancamento, de abuso, querido, você precisa compreender que a misericórdia do Senhor dura o quê? Para sempre. De que Deus não ficou fora da tua história. De que Deus agiu, e mesmo que de alguma maneira você viveu aquilo, Deus operou transformação no processo e te levou numa condição que você hoje está naquela situação, naquela outra, nessa realidade da tua vida, porque Deus agiu. As misericórdias do Senhor duram para sempre. E eu preciso ter essa convicção, eu preciso aceitar a minha história de vida, porque senão eu vou viver em expectativa, em ansiedade de vida, em pensamentos de que não voltam mais, e eu vou gastar 30% da minha vida pensando no meu passado. A terceira coisa está no versículo 25 ao versículo 27, quando o salmista e o povo reconhecem Deus pelo que Ele faz. Diz ali a palavra do Senhor: quando somos abatidos, Deus não esquece de nós, o seu amor dura para sempre, Ele nos livra dos nossos inimigos, Ele nos liberta dos nossos adversários, Ele é quem nos dá o alimento para a nossa sobrevivência. Deem graças ao Senhor para sempre. Queridos, reconheça Deus pelo que Ele faz. Romanos 8, 28, eu quero que você se aproprie desse versículo, guarde ele no teu coração como tesouro. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor, que vivem segundo a sua vontade. Vamos juntos? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor, que vivem segundo a sua vontade. Romanos 8, 28, quando alguém ou alguma situação acontece na nossa vida, eu preciso entender, tudo está cooperando, tudo está cooperando, tudo está colaborando. Guarde no seu coração essa referência. Deus é o controlador abençoado de todas as coisas. Então, amado, se você está lá, vamos usar esse exemplo, você está lá querendo uma promoção na sua empresa, mas tem uma fila de 10 na sua frente, e você diz: Deus, eu estou aqui 15 anos amassando alfinete, botando cabeça em alfinete,
Senhor, eu não vou sair desse trabalho nunca. Por que tem 10 aí, Senhor, eu te sirvo e eu não consigo mudar? Amado, saiba que tudo colabora para o bem. Saiba que se Deus não permitiu que você seja o primeiro da fila, é porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus sabe onde está o teu coração e onde estão os perigos do seu coração. Se Deus está fechando uma porta, é porque Deus e a misericórdia dele dura para sempre. Eu acho tremendo o texto, porque o texto nos diz que ele matou reis, e fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele precipitou no Mar Vermelho o Faraó, e associa que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ou seja, há um plano de Deus que eu posso não estar entendendo, mas a misericórdia do Senhor está sobre mim. E Deus está fazendo, e Ele faz, e eu glorifico a Ele. E se outra porta se abre para a minha vida, é porque Deus está com a sua misericórdia sobre a minha vida. Então, de repente, você estudou, ralou, fez, foi para o vestibular, não passou. Louve a Deus. Eu não estou dizendo para não estudar de novo. Eu estou dizendo que Deus estava com sua misericórdia sobre você. Deus estava, de alguma maneira, te resguardando, te protegendo. O Senhor está no controle da sua vida. Decida, então, não se preocupar. Eu quero que você olhe para a pessoa ao seu lado e veja as rugas de preocupação que estão no rosto dessa pessoa. Veja o envelhecimento precoce. Olhe para ela e diz para ela: pilhe, não vai resolver. Agora, eu quero que você diga para essa pessoa: decida não se preocupar. Decida não se preocupar. Se a ruga não for embora, continua falando para ela. Queridos, a palavra de Deus em 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A sugestão do apóstolo Paulo, a orientação é de que o meu pensamento tem que estar cativo em Cristo. Então eu preciso assumir na minha vida que eu não vou me preocupar. A minha vida está nas mãos de Deus, a minha história está nas mãos do Senhor. Se nas coisas em alguma área não estão indo como a minha expectativa sugere, se o meu tênis não é All-Star, é Bamba, os mais velhos entenderam. Carlos entendeu? Eu podia ficar sozinha nessa. Se nós estamos vivendo uma realidade que não esperávamos, saiba que o Senhor, a misericórdia do Senhor está sobre você. Então, tome a decisão de que você não vai se preocupar, não vai bancar noites mal dormidas, não vai bancar ansiedades, não vai ficar atônito por algumas situações, não vai entrar em depressão por passar no centro e ver todas aquelas vitrines lindas, não vai ficar angustiado quando o seu vizinho trocar de carro e você está 10 anos com o mesmo. Você não vai, porque você decidiu colocar a tua vida nas mãos de Deus. E o povo, no Salmo, entendeu que reconhece o Senhor pelo que Ele fez. Mas o versículo 26 nos fala de que o povo reconhece Deus também pelo que Ele fará. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, e seu amor não tem fim. Seu amor não tem fim. Amados, nós precisamos pensar e colocar uma prioridade santa na nossa vida.
Mateus capítulo 6, versículo 31 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós temos que ter a certeza de aonde Deus está na nossa vida, qual é a prioridade na nossa vida. Nós precisamos priorizar o Senhor no centro do nosso viver, do nosso amanhã. O nosso alvo, a nossa prioridade é Deus, precisa ser Deus. Queridos, quantas vezes pessoas ficam fazendo a seguinte pergunta: para Deus, por que eu que te sirvo não tenho tanto quanto aquele ímpio que não pensa em ti e que faz coisas ruins, está cheio de dinheiro, carros novos, casarões? Por que Deus? Quando a minha ótica está na minha visão terrena, eu vou cometer um erro de conclusão: Deus é injusto. Mas quando a minha ótica, a minha centralidade é Deus, eu vou compreender que Deus está no controle da minha vida, e se não é assim que Ele quer que eu viva, é porque Ele tem um plano eterno para mim, e que Ele está me protegendo do plano terreno e das minhas fraquezas. Eu vou reconhecer que Deus está me dando na medida exata do que eu suporto, comporto e do que eu administro espiritualmente. E eu vou estar em paz. Eu não vou me ansiar porque alguém trocou de carro. Eu não vou me ansiar porque alguém subiu de nível. Eu não vou me ansiar porque alguém está indo adiante na faculdade. A minha ótica vai ser eterna, da eternidade de Deus. Eu vou ter a minha linha de prioridade, e a minha prioridade de santidade vai ser o Senhor no centro do meu viver, objetivando a minha eternidade, da minha família, da minha geração que vem. Queridos, quando nós estamos aqui falando disso, de que Deus, Ele fará, eu quero que você proponha para você soluções. Pense em soluções, em áreas da sua vida aonde você ainda não conseguiu colocar Deus para controlar, para dirigir. A nossa ansiedade se estabelece, amados, quando eu não sei quem Deus é, quando eu não sei o que Deus já fez, quando eu não sei o que Deus está fazendo, e quando eu não sei o que Deus fará. A ansiedade se estabelece na minha vida. Eu vivo de maneira agitada nesse sentido. Eu consigo compreender e descansar no Senhor quando eu conheço e reconheço a grandiosidade do meu Deus, e a direção do meu Deus, e tudo aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Amados, Filipenses 4, 6 e 7 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Queridos, quando nós oramos e confiamos na ajuda de Deus, a paz que Ele nos dá, ela fortalece o nosso interior, o nosso ser, e rejeita toda forma de preocupação. Mas, queridos, sabe o que está faltando nos dias de hoje? Está faltando uma igreja que, quando chove, não fica em casa. Uma igreja que diz: eu amo meu Deus. Está faltando um povo que diz: quando está com problema, eu vou me ajoelhar e vou orar. Está faltando uma pessoa que, quando ela está em desafios lá no seu trabalho, corre para o banheiro e ora ao Senhor, ou lê a Bíblia. Está faltando convicção de quem Deus é. Por isso tem igrejas, muitas vezes, ou crentes doentes, ansiados, agitados, agonizando, rastejando espiritualmente, porque não sabem quem seu Deus é, não conseguem ver a presença do Senhor. Queridos, que o Senhor possa
ser o centro da nossa vida. Que Ele possa, que a minha expectativa toda esteja nele. Que eu possa dizer: Deus, eu não tenho nada nessa vida. As coisas não estão indo bem, mas eu tenho o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu vi o Senhor fazer coisas que, se não serão resolvidas nessa terra, a eternidade me espera. Deus, eu vivo na dimensão da proporção da Tua grandiosidade, da Tua vontade na minha vida. Eu te amo, Deus. Eu vivo para Ti. Eu quero ser do Senhor. Eu quero viver os Teus valores, os Teus princípios. Deus, não acredito mais nas minhas frustrações. Eu não admito as minhas frustrações, porque o Senhor, as Tuas misericórdias duram para sempre sobre mim. O Senhor está no controle, as coisas estão andando na direção que o Senhor quer, na forma como o Senhor está permitindo para a minha vida. E amados, que o nosso coração ele possa descansar no Senhor. Se você pensa naquela pessoa que a tua cabeça não consegue nem imaginar ela, você fica ansioso só de passar perto dela. Você não consegue mais olhar para o seu sogro, sua sogra, seu parente que lhe deu calote. Você não consegue mais ver certas situações na sua vida. Você acha pessoas sendo incomodativas, chatas, perturbadoras para você. Eu quero dizer para você: Deus, as misericórdias dele estão se renovando sobre você, mas você está querendo levar as coisas da sua maneira, na sua força. Vai para o altar do Senhor. Deixa Deus conduzir a tua história. Deixa o Senhor te colocar em expectativa, em perspectiva. Eu estava estudando um pouco sobre a expectativa de Deus sobre nós. E Deus tem grandes expectativas sobre nós. O Senhor, Ele tem grandes coisas para a sua vida. A palavra de Deus diz que Ele tem o sonho da santidade sobre você. Ele tem o sonho da vida abundante sobre você. Ele tem o sonho da vida frutífera sobre você. Ele tem o sonho de te fazer, de te galardoar nessa vida e na vida eterna. Ele tem a expectativa de te conduzir de maneira maravilhosa. Querido, Deus, Ele está aqui olhando para você, está dizendo: eu tenho coisas para esse homem, essa mulher, esse jovem, esse menino, essa menina, que ele ainda não sabe, mas eu tenho coisas para a vida dele. Deixa as expectativas do Senhor tomarem conta da sua vida. Deixa elas fazerem parte do teu coração. Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor,